Olá, eu sou a Nicole, a menina da quinta série. Nem nos meus mais belos sonhos eu imaginei que a minha vida tomaria este rumo. E hoje eu estou aqui para contar a minha história de superação, de fé e de coragem. Coragem essa que eu nem sabia que existia. E o mais incrível é que eu ainda apenas estou no começo do meu caminho. Como uma boa nordestina, eu cresci desde cedo, sabendo o significado da palavra responsabilidade. Minha infância foi uma infância dura, falta de recursos, abandono familiar e a necessidade de abandonar a escola ainda na quinta série. Foram muitos desafios, muitos deles pareciam impossíveis de vencer. Mas sabe o que eu aprendi? Quando a gente recusa o aconchego da desculpa e acolhe a determinação, você descobre uma força que nem sabia que existia. E aquilo que parecia ser a minha maior fraqueza se tornou o meu maior poder. Deus, o Criador de tudo, sempre esteve ao meu lado, me guiando em cada passo. Ele foi meu porto seguro quando tudo parecia perdido. Foi minha fonte de força e de coragem. E hoje, aquela menina se tornou empreendedora de sucesso, dona de sua força e de sua coragem. Porque agora eu compreendi que ninguém mais define os meus limites. E agora eu sei que consigo superar qualquer desafio, qualquer barreira. E você, o que tem impedido sua caminhada? Lembre-se que a sua maior fraqueza pode se tornar o seu maior poder. Se eu conseguir, você também consegue. Olá pessoal, mais uma vez o CoutoCast no ar para trazer para vocês aquele papo semanal que não pode faltar. Anne Couto, terapeuta e escritora, mais uma vez trazendo para vocês aqui um tema de extrema relevância, como você sabe, é um programa que nós estamos aqui deixando à disposição de você, mulher. Só que hoje, saindo um pouco do papo mulher, o nosso programa hoje vai começar com um pouco de, digamos assim, de resenha, porque começamos hoje o programa com emoção. Como algumas pessoas já sabem, eu também sou ativista de causa animal e eu estava numa missão justo na hora que a convidada chegou, gente, de um resgate, numa gatinha que entrou dentro do motor de um carro, você não tem noção. E o que acontece? Porque tem que ter emoção. Lá vem também a convidada nos ajudar na operação, junto com toda a equipe, o esposo, enfim. Então, claro, tem que ser, sim, realmente por uma causa maior. E que, por coincidência, acabei descobrindo também que a nossa convidada também é ativista da causa animal. Ou seja, estamos unidas juntas também em um outro propósito. E hoje, para o nosso programa, eu estou trazendo uma pessoa que também, além de ser da causa animal, ela também trabalha, ela tem propósito em prol da mulher. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre os direitos da mulher. Nós sabemos que a gente vive numa sociedade que, infelizmente, ignora alguns fatores, muito mais, não tanto por machismo, tá? Porque as pessoas botam muito a questão do machismo, mas também porque nós, mulheres, também não buscamos reivindicar os nossos direitos. Muitas das vezes por falta de informação, outras vezes por comodismo. E é sobre isso que a gente vai falar é sobre isso que vamos falar hoje, sobre trazer para vocês essa consciência de que você pode sim exercer seu direito, deixar o comodismo de lado e entender que todos nós temos direitos e deveres. Cabe lembrar isso também. Então, estou trazendo para vocês hoje a Verônica Andrade, que ela é advogada, especialista em causa previdenciária, também ela é empresária, palestrante, já batemos alguns papos aqui nos bastidores e que já me trouxe aqui algumas informações que eu quero que ela compartilhe com vocês, porque eu acredito que todas nós precisamos ter acesso a informações que nos edifiquem. Todas nós precisamos de ter informações que tragam clareza para nós e que tragam entendimento para que possamos nos posicionar e fazer o que realmente nos é cabido fazer. Verônica, eu quero desde já agradecer o convite, tá? Muito obrigada por ter nos ajudado no processo de resgate. Já foi mordida pela gata, você não tem noção, ela vai contar aqui, gente. Foi muito legal. Mais uma experiência que a gente está compartilhando, dentre outras, né? Que a gente já tem compartilhado em alguns eventos. Mas estou muito feliz por você ter aceito o seu convite e por estar contribuindo com o nosso programa, com a sua experiência, com a sua relevância para a sociedade. Obrigada, Anne, pela oportunidade de estar aqui hoje com você. Na verdade, eu que agradeço o seu convite.
Já começamos com emoção. Vocês não têm noção. Quando eu cheguei, estava chegando com meu marido aqui, eu disse, aquela mulher dentro do carro, será que é Anne? Não pode ser. Aí, quando desço do meu carro, ela dá um grito, Verônica, estou aqui, preciso de ajuda. Eu, por que não, né, amiga? Vamos lá. E aí, levei uma mordida, mas tá tudo bem, tá tudo certo. A gente já é vacinado para isso, já está com essa expertise. E vamos seguindo, né? Faz parte também de uma segunda função, segundo propósito que a gente tem na vida. É o chamado. É o chamado. E que isso é muito bom. É verdade. De uma certa forma, a gente acaba contribuindo também com a sociedade. E é bíblico, né? O Senhor nos orienta a cuidar dos animais. Pena Sim. que nem todo mundo entende isso. Até mesmo como uma proposta, uma missão divina. Mas me conta, Verônica, me fala um pouco, né, da sua expertise, da sua experiência como na área de direito. Você estava falando de alguns dados que eu acredito que é interessante para as nossas ouvintes, elas terem acesso a essas informações e de como essas mulheres elas podem buscar os seus direitos, quais são os meios, os desafios que essas mulheres enfrentam. Fala um pouco para nossas telespectadoras que está nos ouvindo hoje, está nos assistindo. E, ó, meninas, não esqueçam, esqueci de falar, mas eu já voltei a lembrar. Segue o nosso canal, tá? Assina lá o nosso canal. Segue o perfil no Instagram. Curte os nossos programas. Vai lá, maratona, para você ter vários assuntos que vai ajudar você e outras mulheres. E compartilhe com outras mulheres, que eu tenho certeza que esse conteúdo vai ajudar vocês. Vá por mim. Anne, eu tenho já 20 anos de advocacia. Nosso escritório, esse mês de abril, nós fizemos 17 anos, com a graça de Deus, porque é um propósito, é um trabalho, uma missão. E nós fizemos 17 anos esse ano. E até alguns amigos disseram assim, nossa, é uma galera, né, trabalhando aí. Eu digo, porque é muita responsabilidade também, poder guiar os jovens, ter esse propósito, fazer isso na vida das pessoas. E eu acho que a gente tem essa missão, porque nosso exemplo serve para outras pessoas. Outras mulheres vão estar depois ouvindo a gente, ou em casa, ou no trabalho, no ônibus, ou no fim de semana, na cama, porque é o momento em que nós, mulheres, às vezes, temos só tempo nesse horário de noite. Quando a gente chega em casa, depois da nossa jornada de trabalho, depois de cuidar das crianças, de arrumar a casa, de tudo, é o momento que a gente pode parar. E eu espero que essa nossa primeira entrevista dê vários frutos. Com E certeza. vários projetos. Porque quando você colocou assim, às vezes as mulheres não buscam os seus direitos por ausência de informação. Eu concordo. E às vezes tem um outro fator, Anne, vergonha. Às vezes a mulher ela tem vergonha de exercer o seu direito, de pedir, ou de exigir, ou de reivindicar, de correr atrás, enfim, o nome que a pessoa queira usar. Porque tem vergonha. Ela tem vergonha, às vezes, de dizer para as amigas ou para o grupo social dela, vamos supor que ela foi abusada. Sim. Ela tem vergonha de ir na delegacia. Ela tem vergonha de, às vezes, chegar para alguém e dizer, olha, eu sofri assédio. Então, às vezes, não é só o desconhecimento. Às vezes é medo, é vergonha. Às vezes tem receio do que os outros vão pensar, do pré-julgamento, do que, às vezes, as pessoas dizem, também, olha a roupa que ela estava, olha onde ela estava, olha o horário que ela estava em tal lugar. E não é bem assim. A gente percebe que a grande maioria dos casos de assédio são de mulheres trabalhadoras dentro do transporte público. Então, assim, vamos supor assim, não é uma vagabunda, não é uma qualquer. Então, se esses argumentos de que o ambiente, a vestimenta, a roupa, influencia, não o horário, né? Não pode ser usado como parâmetro. Não. E se a gente for conversar com várias mulheres, assim, no particular, várias ou quase todas vão dizer, eu tenho uma amiga, uma conhecida que já passou por isso. Porque às vezes a pessoa tem vergonha de dizer, fui eu que passei por isso. Eu recebi um caso há 2 semanas de uma mulher que ela foi assediada pelo chefe na condição de ela ter um relacionamento com ele para que ela pudesse se manter no cargo dela.
Então, aí... Isso no setor público, tá? Diga-se Então, de aí passagem. às vezes, vamos supor, se ela chegasse para comentar abertamente, iam dizer, olhe a roupa que ela vem, olhe, não sei lá o que, iam colocar milhões de argumentos, milhões de supostas justificativas, mas não tem, né? Verdade. Eu sempre digo lá no escritório que eu tenho uma equipe de 18 mulheres trabalhando comigo dentro do escritório. Nós somos hoje 23 pessoas. No nosso escritório, eu digo assim, para os meninos e para as meninas. Se você quiser, tá tudo bem, mas se você não quiser, o não é não. E vocês Perfeito. deixem isso claro para os parceiros, os namorados, enfim, os peguetes, os crushes, enfim, o nome que queiram dar. Porque se você quiser, tá tudo bem, mas se você não quer, isso precisa ser respeitado. De colocar o limite e a pessoa entender Que não é não. que não é não. Que não é porque você está na festa, ou porque você está com aquela roupa, ou porque você... Enfim, milhões de argumentos. Não é porque você é o subalterno naquela condição de trabalho, ou porque você está no transporte público, ou porque você está na praia, enfim. Sim, você trouxe um ponto, Verônica, que é interessante, e eu, como uma pessoa que vivi uma situação como essa, é interessante passar até para você, para trazer para as nossas telespectadoras a orientação a respeito disso. O medo e a vergonha. Eu fui vítima de violência doméstica por 10 anos, por parte do pai dos meus filhos, e diversas vezes eu procurei, né, a delegacia. Infelizmente, por ser uma cidade onde ele era muito conhecido, tinha certas influências, então ficava o dito pelo não dito. Em uma ocasião, eu tive que dormir na delegacia, porque eu quase fui vítima de homicídio. Ele quase me matou esfaqueada na frente dos meus filhos. E aí a polícia achou melhor me tirar de casa do que tirar ele. Sim. E aí é onde entra, né? Eu tive coragem de enfrentar o olhar, o julgamento, os rótulos. É tanto que eu falo isso aqui no podcast, não é a primeira vez que eu falo sobre isso. Mas e quando a gente encontra aquela mulher que passa por isso e que retém, e que fica em silêncio, pelo medo ou pela vergonha? Quando esse caso chega para você, qual é a forma, qual é a orientação que você leva para essas mulheres? Na verdade, a grande maioria das pessoas que passam por essas situações, elas precisam de um acompanhamento psicológico. A gente sempre orienta que seja feita a denúncia. Que procure os meios oficiais, ou a SSP, a delegacia do bairro, se for em algum outro horário, a delegacia 24 horas, plantonista, que seja noticiado o caso e que a partir daquele momento ela busque, então, apoio psicológico, porque senão vira um ciclo vicioso e ela não consegue sair. Às vezes ela não sai, não é porque ela não tem dinheiro para sair. A gente recebe muito lá casos em que a pessoa não sai daquela condição, não é porque ela não tem como se sustentar ou sustentar os filhos, é porque o vínculo emocional é muito forte. A dependência emocional. A gente tem falado muito sobre isso aqui nos programas. Então, o vínculo emocional, a dependência, e isso precisa ser curado. A pessoa precisa procurar uma ajuda específica, médica, psicológica, enfim, para que seja sanado isso e então ter força para seguir. Então a gente orienta que faça o acompanhamento com o psicólogo, se for necessário, um psiquiatra, Um terapeuta. e faça a denúncia. A denúncia é fundamental. E a partir daquele momento, a pessoa precisa ter força para não voltar a cometer os mesmos erros, né? Sim, Digamos assim, sim. de perdoar, de achar que é a última vez, que não vai acontecer mais, que a culpa é dela, que ela é quem é a responsável por tudo, porque nós mulheres, culturalmente, fomos criadas para acreditar que o erro é nosso. Sim. O erro é consciente nosso. coletivo implementa isso na mente das mulheres. Que o erro é nosso ou que foi algo que a gente fez. Isso. E o que é que acontece? Às vezes a pessoa não tem força para sair porque ela fica se auto-justificando. Porque será que foi algo que eu disse, algo que eu fiz, ou que eu não fiz, de Sem repente? contar da cultura, né, Verônica? A cultura das nossas avós, das nossas bisas, era que você tem que ter o título, né? Você tem que ter manter o casamento, você tem que passar por tudo, fazer de conta que nada estava acontecendo, porque você precisava ter o título de mulher casada. Você podia apanhar, Para ser respeitada. Para ser respeitada pela sociedade. Então, vinha essa cultura até uma certa geração, e é graças a Deus que isso foi mudando,
Porque imagine quantas mulheres, né, sofreram homicídios ou até suicídio, como você falou nos bastidores, porque ela trouxe uma informação, pessoal, muito boa. Para quem assistiu o programa anterior com a Jeane França, terapeuta e mãe atípica, vocês lembram que ela trouxe algumas informações sobre os desafios que as mães atípicas enfrentam. E a Verônica agora me falou nos bastidores algo que eu quero que você compartilhe, que é muito importante, porque às vezes acontece de ter uma violência psicológica dentro de casa com essa mãe atípica por parte do cônjuge e que pode levar ela a essa condição que você compartilhou. Pronto, uma situação interessante, Anne, é que quando a gente conversa com algumas mulheres, ou então eu nas palestras, no mês de março, eu fiz várias palestras sobre esse tema do direito da mulher, e surgiu de novo uma leva desses pedidos, agora no mês de maio, né, porque é o mês das mês mães, né, e surgiu de novo essa necessidade de fazer essas palestras em vários locais. E aí, o que é que acontece? Quando a gente diz assim, violência doméstica, as pessoas associam a violência física ou sexual. Mas a violência psicológica e moral também existe. E são uma das piores. A psicológica e a emocional são uma das que lhe mata mesmo. Já falei isso em outros programas. Então, e isso é considerado a violência patrimonial, a violência, essa violência emocional, a psicológica. Por quê? Porque quando a gente diz assim, eu vou na delegacia fazer um BO pedindo, né, a proteção da Lei Maria da Penha. Mas não apanhou. Aí eu digo assim, sim, mas ele roubou o seu dinheiro. Eu tenho uma amiga que o rapaz roubou todo o dinheiro dela, botou todos os imóveis do casal no nome dele e vendeu tudo. Meu ex-marido fez isso, eu descobri isso ano passado. Então, meu ex-marido vendeu meu patrimônio simplesmente. Como assim? Então, eu tenho uma amiga Depois de que ela me 8 anos disse separada. assim, Verônica, ele nunca topou o dedo em mim, mas ele roubou todos os nossos bens, botou tudo no nome dele, vendeu tudo, emitiu vários talões de cheque, falsificando minha assinatura. Eu fiquei com 0 na conta e eu não tinha dinheiro nem para fazer a feira em casa depois. Misericórdia, E aí, Senhor. Obrigado, eu meu pai, por disse- ter chegado a essa situação, Senhor. Aí eu disse, você fez o BO? Ela disse, mas isso pode? Eu digo, é violência patrimonial. Olhe, Isso é violência patrimonial muito também, boa protegido informação. pela Maria da Penha. Se você estiver me assistindo, já sabe, viu? De repente eu posso requerer o que você me roubou. Cuidado. Então, outra situação, a Lei Maria da Penha, às vezes o pessoal diz assim, mas é só entre cônjuges. Não. E se for de filho para mãe? Olha a informação. E olha se for aí. de neto para avó? E se for entre irmãos? E entre irmãos não precisa ser um rapaz e uma moça, não. Pode ser entre 2 moças, 2 irmãs. Se uma comete violência patrimonial ou física ou psicológica, também porque na legislação, nessa lei, ele coloca que são pessoas que têm o mesmo convívio familiar. Sim. Então, poderia ser padrasto com enteado. Olha só. Entendeu? Então, não é só. Percebe tipo, que a falta da marido e informação às mulher. vezes impede que as pessoas elas exerçam o direito delas. Não é só entre marido e mulher, porque quando a gente vê na matéria jornalística, ele diz assim, fulana deu entrada na delegacia por causa do seu companheiro, do seu namorado, do seu marido. Não. E se fosse, vamos supor, o pai dela? E se fosse o irmão? E se fosse, vamos supor, uma senhora com o neto? Sim. Ou com a neta? Ou entre irmãos, tipo, ou 2 moças, ou um rapaz e uma moça. Entendeu? Entendi. E se fosse, por exemplo, entre sobrinho e tia? Desde que morem Existe dentro a da mesma convivência, casa. existe a convivência, entendi. Dentro do mesmo núcleo familiar. Por quê? Porque é onde a Lei Maria da Penha faz a proteção das pessoas dentro do seu núcleo familiar. Perfeito. Aí vai dizer, e aquele meio-irmão, ou aquele que não é irmão, né? Ele é filho do novo marido da mãe, se esse rapaz também. Tá vendo, meninas? Tá vendo, gente? É aquilo que eu sempre costumo compartilhar com vocês. A informação liberta. A informação lhe traz clareza. Então, imagina agora, quantas pessoas que vivem nesse contexto da qual a Verônica compartilhou aqui, que vivem situações como essa e não procurou exercer os seus direitos justamente por achar que não, porque não é meu irmão de sangue. Não, porque
E Quer ver uma continuou situação ali. comum, Anne? O neto que leva o avô para fazer o empréstimo para ele comprar o carro. Isso é violência patrimonial. É. Eu tive um caso em que a senhorinha me disse assim, doutora, eu não sei o que eu faço, porque eles moram na mesma casa que eu, só que eu não quero mais eles dentro de casa. O eles que ela diz são 2 netos dela. Ela diz, eles 2 moram na mesma casa comigo, eu não quero mais eles dentro da minha casa. Eles 2 são maiores de idade, eles trabalham. Só que eles ficam me pressionando e me forçando a ir para o banco pegar empréstimo ou assinar o financiamento do carro deles ou o financiamento de um apartamento para eles. Só que eu não quero, mas eles ficam me pressionando e dizendo, sabe o quê? Se você não for, vó, comigo, quem é que vai cuidar de você? Quem é que vai fazer companhia? Chantagem emocional. Quem é que vai te levar para consulta Ou seja, médica? já comete 2 delitos, né? 2 É. crimes, porque além do patrimonial, tem o emocional. Exatamente. Então, e aquela situação que levam o idoso para o banco para fazer esse monte de empréstimos, de coisas, de pegar dinheiro, ou ficam mesmo com o benefício do idoso. Isso também. Olha só, Isso gente. também. E aí, às vezes, o idoso ele não procura, ele não vai na delegacia, ele não faz o BO, ele não leva adiante, porque ele mesmo tem medo. Ele diz assim: doutor, eu tenho medo, sabe por quê? O que é que vai acontecer? Porque, nesse caso dessa senhora, ela disse: eu não tenho filhos mais vivos. Só tenho esses 2 netos. E quem é que vai cuidar de mim depois? E se eu tiver qualquer problema de saúde? Ou seja, ela acaba se tornando uma refém. prisioneira, uma refém desses 2 meliantes. Porque são 2 meliantes, tá? Sim. E se vocês são 2 meliantes, eu vou dizer uma coisa para vocês. A Bíblia nos orienta o seguinte: a gente vai colher na medida que a gente planta. Hoje você está fazendo com a sua avó. Você vai ser avô um dia, viu? Só lhe digo isso. Exato. Então, assim, acontece bastante. Uma situação que também eu percebo muito lá no escritório é que o pessoal diz assim: imagina que a violência física, que a lei coloca que não pode haver o abuso. E aí ele coloca em vários locais na lei, né? Entidades públicas e privadas, abertas ou coletivas, e por qualquer tipo de pessoa, desde que, vamos supor, tente qualquer coisa contra sua Sim. integridade física. Eu já tive cliente que disse assim, doutora, mas ele não me estuprou, não. Eu disse, certo, mas vulgarmente falando, passou a mão em você? Passou. Você consentiu? Ela não. Então já houve o crime. Por quê? Nessa legislação que ela fala contra o abuso, ela coloca em ambientes abertos ou fechados, então vamos supor, na praia ou dentro de casa. Ou dentro de casa. Ambientes públicos ou privados, vamos supor públicos, supermercado, ônibus, Sim. hospital, clínica. Depois você vai pensando na dimensão do que eu estou te falando, viu? E ambientes privados, então vamos supor uma festa, um bar, uma festa privada. E aí, entra aqueles casos que a gente vê na televisão das mulheres que foram assediadas quando estavam anestesiadas ou com efeito de medicamento dentro dos hospitais e das clínicas. Mulher, há um tempo atrás me compartilharam um material com informação como essa, do cidadão praticando ato com um cadáver. Uhum. Gente, pelo amor de Deus, eu fiquei horrorizada, chegou a me arrepio, eu fiquei horrorizada com aquilo. E teve realmente uma situação também que foi até recente também, em hospital. A paciente estava sob anestesia e etc. Eu digo, gente, pelo amor de Deus. Em que mundo estamos vivendo? Num caso como esse, a pessoa até então está inconsciente, mas acaba sendo um flagrante porque as câmeras acabam, né? Como é que procede, Verônica, numa situação como essa? Anne, você lembra de um caso, acho que tem 1 ano, de uma situação em que uma mulher, no momento do parto, ela foi abusada sexualmente por um médico. Pronto, Você lembra dessa situação? Lembro. Pronto, ela ali não tinha consciência de nada. Ela estava totalmente, vamos supor, apagada. Vulnerável. Não, e apagada. Ela mesma não viu nada. E se alguém perguntasse, ela ia dizer que não tinha consciência dos atos que foram feitos. Mas outros que estavam no mesmo ambiente foram os que fizeram a denúncia. Então, na verdade, a denúncia não precisa ser feita pela vítima. Qualquer um outro que vê pode filmar, gravar, tirar foto ou ser testemunha.
e fazer a denúncia do fato. Então, por quê? Porque, obviamente, às vezes a pessoa está anestesiado, está dopado, está dormindo, está em coma, alguma coisa. Sim. E ele não vai ter consciência. Essa pessoa, e outra, essa pessoa vítima pode ser homem ou mulher. Sim, sim. A gente tá falando de direito Entendeu? da mulher aqui, mas num caso, e em caso, a gente tem que trazer realmente essa consciência. Pode ser Homem ou mulher. E pode ser independente. criança. É, Pode ser criança, adolescente. Também. Então, o que é que acontece? Se essa pessoa que for a vítima, muitas vezes ela não tem a consciência, ela não viu. É uma câmera de segurança que pegou alguma registra a imagem, situação. ou alguém que estava passando na hora, alguém que viu. E o terceiro que vê, ele pode fazer a denúncia. Ele pode ir na delegacia e fazer a denúncia da situação e a vítima vai se submeter ao exame de corpo de delito, se for o caso, se ainda houver como, né? E a vítima não assim, o depoimento dela não vai nem servir, porque ela não tem consciência de nada, né? Sim. Eu não sei se você lembra daquele caso da francesa, que recente, que o marido dopava ela e vendia programas com ela. Eu cheguei assim Entendeu? de uma forma não muito profunda, mas chegou a mim esse comentário. Então, o que é que acontece? Como ele dopava ela, ela não tinha noção de nada do que acontecia. E ela foi vítima desse homem, desses atos, por muitos anos, vamos supor, uns 10 anos, algo assim. E o que é que aconteceu? Como descobriram isso? Porque ela não ficou grávida, ela não sabia de nada, ela estava dopada, não existiam testemunhas. Ela soube porque ele gravava os vídeos para vender os vídeos dela e chantagear os homens que pagavam para ficar com ela dopada. E esse marido dela, então, exigia dinheiro, extorsão desses homens, né? Sim. E algum desses homens disse: eu estou sendo extorquido, estou sendo pressionada a dar dinheiro por conta de uma situação. Aí, quando a polícia foi lá, achou inúmeros vídeos que ela, vítima, dopada, não sabia de nada. E então, no depoimento dela, ela disse: eu nunca vi nada. E nunca desconfiou de nada. Ela disse, inclusive, esse é o motivo de eu ter convivido com ele 15 A anos, algo ferramenta assim. de denúncia foi a prova que ele construiu contra ele mesmo, no Sim, final. porque ela disse, eu convivi com ele 15 anos, eu nunca desconfiei de nada, eu nunca vi nada. Eu nunca pensei que isso tinha acontecido. Mas ela disse, quando eu vi os vídeos, foi que eu percebi o que tinham feito comigo. Ela, no depoimento, ela diz isso. Foi que eu percebi o que tinham feito comigo. Então, o terceiro pode ser o agente salvador, né? Dessa vítima. Sim. E essa vítima pode ser uma mulher, uma criança, um adolescente, um idoso. Aí, nesse caso, Verônica, quando existe uma situação como essa, que uma terceira pessoa vai fazer a denúncia, mas essa pessoa ela não quer ser identificada, até mesmo para se proteger. Sim. Como é que procede numa situação como essa? Então, aqui, Principalmente quando envolve criança, idoso, que é mais adolescente, né? adolescente. Então, existe o sistema de denúncia anônimo no 190, em que as pessoas, qualquer um, pode fazer uma ligação de qualquer ponto, inclusive eu nem sei mais se existe, mas telefones públicos ou celular sem crédito. Celular sem crédito, viu, minha gente? Consegue fazer a ligação e consegue fazer a denúncia. Você não precisa dizer quem você é, você precisa relatar fatos. Então, tipo, dia, hora, local, com quem era que estava lá, o que foi que aconteceu. A coisa tem que ser bem explicada. Não é só dizer, olha, eu estava ali passando na rua e vi uma mulher caída no chão. Pronto, sim, e... Entendeu? Precisa de mais coisas, a não ser que a pessoa não tenha mesmo, e aí que se inicia uma investigação. Vamos supor, imagens de câmeras de segurança do bairro, da rua, ver se localiza alguma coisa. São tantas coisas que a gente conversou, que uma situação que eu sempre relato para as minhas meninas é o caso do direito que a mulher tem de ser acompanhada no momento do parto. Essa lei meio que surgiu. Vá trazendo esse tema, porque realmente teve uma programação de uma outra colega aqui, que foi trazida uma informação que o nosso diretor ele ficou perplexo sobre situações que acontecem dentro da violência obstétrica. Da violência obstétrica. Traz esse ponto aí, porque eu tenho certeza que as mamães, futuras mamães, precisam estar atentas a isso. Então,
Teve uma palestra que eu fiz e uma senhora me perguntou o seguinte: olha, eu fui acompanhar minha vizinha, que ela não tem família aqui em Sergipe, e eu fui acompanhar ela na maternidade e eu não pude entrar. Eles disseram que eu não podia ser acompanhante dela porque eu não era família, não era parente, né, de sangue da moça. Eu disse: olha, o procedimento está errado. Por quê? Porque essa legislação que garante o direito da gestante ter um acompanhante no momento do parto, ele tem dois viés, essa lei tem dois viés. O primeiro viés é um momento importante da mulher e às vezes ela quer estar com alguém da família dela. Alguém que traga, né, o acolhimento, tipo o marido, às vezes ela quer o pai. A irmã próxima, o pai. Tem esse momento, por quê? Porque às vezes ela quer ter alguém da família para ela lembrar daquele momento marcante. Eu estava com meu marido naquele momento, eu estava com meu pai, com minha mãe. Afetiva, né? Isso, tem esse aspecto. E tem um aspecto da segurança. Por quê? Porque a gente sabe que muitas mulheres são abusadas no momento do parto. A gente já viu matérias jornalísticas por aí de outros estados que aconteceram isso. E aí houve uma pressão do Congresso, no Congresso, para que houvesse a aprovação dessa lei. Para quê? Para que as mulheres se sentissem mais seguras no momento do parto. Porque várias delas sabem que elas vão estar, em algum momento, inconscientes. Sim. E aí é aquele momento, tipo, que eu vou com Anne, porque Anne quer a minha presença, porque ela sabe que Verônica é a pessoa de confiança dela, embora não sendo família. Sim. A lei diz que você pode escolher qualquer um para ser seu acompanhante, não precisa ser sua família nem seu marido. Anne, por exemplo, poderia escolher algum desses meninos que trabalham aqui com você no podcast. Entendi. Por quê? Porque eles são a pessoa de sua confiança. A exigência é que você indique essa pessoa maior de 18 anos 30 dias antes do parto. Por quê? É como se fosse fazer um cadastro. Sim. De que essa pessoa terá acesso a uma instituição que vai ter uma maternidade, vamos supor, um órgão público ou privado, precisa ter o cadastro dessa criatura, que essa criatura será o acompanhante de Anne, vamos supor. Entendi. Então, essa pessoa, acompanhante de Anne, não precisa ser mulher, pode ser seu menino que trabalha aqui com você, não precisa ser sua família, então não precisa ser seu marido, seu pai, não precisa ter vínculo de família com você, tipo, não precisa ser família, pode ser qualquer um, sua amiga, seu amigo, seu irmão, seu sócio, enfim, qualquer pessoa, não precisa ser família. No entanto, que respeita esse pré-requisito de ser maior de 18 anos e ter uma informação prévia de 30 dias. De 30 dias. Então, a gestante é quem indica a pessoa que ela quer como acompanhante. Então, vamos supor, se ela disser assim, não quero ninguém como acompanhante, tá tudo bem. Se ela disser, não, eu quero João. Pronto, tá certo, é João, leva o documento, CPF de João, tá tudo cadastrado, João, dentro dos 30 dias de antecedência, que é o que a lei exige. O João ficou doente e aí ela quer trocar por Maria. Pronto, aí a maternidade pode dizer, não vou, eu posso trocar, mas ela também pode dizer, eu não vou trocar, porque a lei diz que o cadastro é prévio e Maria não é cadastrada. Aí, nesse caso, Verônica, aqui em Sergipe... Não, eu tenho uma situação, uma cliente minha disse assim, doutora, isso é bonito porque você é rica. Porque você vai na maternidade particular e sua amiga diz, quem vai entrar comigo é Verônica. Eu quero ver você pobre na maternidade lá do Sistema Público de Saúde. Eu disse, mas a lei é a mesma, amiga. Quando a lei fala, ela não diz se é para instituições públicas ou privadas, filantrópicas, enfim. E ela não diz, por exemplo, qual é o tipo de parto. Se entendeu? Olha. Bom também. Não diz, tipo, se é pro parto que é cirúrgico, que é cesárea, ou se é o parto normal, humanizado. Não diz. Ele diz o parto. Olha na só. Instituição que ele ainda diz, na instituição que a gestante escolher para ter o filho. Então, ele não diz, tipo, se é maternidade privada, se é pública, se é paga, se é de graça, ou seja, é uma se lei é filantrópica, que ela tem... Onde ela estiver. Onde ela estiver. Entendeu? Aqui em Sergipe, Verônica, como é que acontece essa lei na prática? Quais são os dados? Se tem alguma informação a respeito? Outra coisa também com relação a essa violência obstétrica. Como é que é isso aqui? Porque são informações que é interessante que todas nós
tenhamos acesso, porque é como eu falei logo no primeiro programa e também quando eu trouxe uma outra convidada aqui. Nosso programa, nosso CoutoCast, ele está trazendo para a sociedade informações que muitas pessoas fingem não acontecer. E a gente Sim. precisa romper isso, a gente precisa romper esse silêncio. As pessoas precisam entender que não é porque não é comigo que eu vou fingir que não existe. Não, ela precisa ser passada porque não é comigo, mas tem alguém lá fora que está acontecendo, que conhece alguém que está sendo vítima de uma determinada situação e ela precisa ter acesso e precisa se proteger, precisa exigir o direito dela e não só exigir o direito dela e realmente assim fazer com que outras pessoas também lutem por esses direitos. Como é que acontece essas situações aqui no nosso estado? Então, relatos que eu tenho, dados especificamente eu não tenho. Eu tenho relatos, minhas clientes ou as acompanhantes delas, que é que elas me comentam, doutora, quando você vai para a maternidade particular, é tranquilo. Tipo assim, inclusive se você quiser entrar com qualquer um, tipo com um camelo, você entra, tipo assim, pode Sim. tudo. Mas na pública existe sim a resistência desse acompanhante. Por quê? Porque eles alegam mil coisas, que não foi cadastrado, que não foi dado o nome antes, diz que não pode, diz que aquele ambiente é cirúrgico, que não pode entrar, e aí milhões de coisas. É o que é que eu sempre aconselho. Quando você já estiver perto da data de saber, né, a data do parto, mais ou menos, A data já prevista, né? já cadastre logo essa pessoa, que é o seu Esse acompanhante. cadastro é feito através do obstetra, posto de saúde? Qual é o meio que... Então, onde você está fazendo seu pré-natal. Então, pronto. Aí, eu estou fazendo na clínica particular, pronto, é lá. Eu estou fazendo no sistema público de saúde, é lá. Você vai cadastrar essa pessoa logo, para evitar esse tipo de argumento de que não tem cadastro, de que não é sua família, enfim, milhões de coisas. Cadastre logo. E a outra situação, leve uma dica minha, leve uma pessoa que seja mais ativo. Que saiba brigar. Sim. Porque numa hora dessa, se chegar lá minha tia toda caladinha, não vai funcionar. Mas se chegar a Anne comigo, aí, meu amigo, já chama logo a imprensa, faz Anne, uma Jezebel, confusão. Verônica, tem um grupinho de mulheres aqui que se chegar, a coisa acontece. Chega logo, aí fala um monte de coisa, e aí exige, aí pronto, aí acontece. Aí acontece. Suponhamos então, Verônica, que eu fiz todos os processos, mas aí eu acabei de indicar a tia que é... E eu acabo não tendo esse meu direito atendido. Então, não consegue, né? No dia você acaba ficando sozinha, né? É isso que você está falando. Pronto. Como é que eu procedo depois disso, então? Então, você tem duas situações. Se você tiver o comprovante do cadastro, de que você cadastrou sua tia, sua avó, enfim, Sim, a pessoa, e você tiver como provar esse cadastro e que você estava lá sozinho, o problema é a prova, Anne. Tudo no direito, nessa situação toda, o problema é a prova. É dizer que isso aconteceu, porque às vezes só tem eu e você Sim. lá. Aí, como é que fica? Como é que fica? Eu sempre digo para as minhas clientes, leve alguém, leve um celular com câmera, deixa a bateria bem cheia, compra uma bateria reserva, bota junto do celular, faça qualquer coisa. Por quê? Porque na hora que ela entrar no momento na sala de cirurgia, ela não vai poder estar com o celular, Sim. mas o acompanhante pode. Perfeito. Ele pode filmar o parto. Entendeu? Então, aí você vai me dizer, é aí que acontece a violência obstétrica. Acontece eu antes. Eu ia falar agora. E sobre a violência obstétrica? Acontece antes. Por isso que é bom você estar com alguém. Perfeito. Por quê? Porque às vezes você tá sozinho lá. Quem é que vai ser sua testemunha? Às vezes você tá lá e tem outras gestantes também. As enfermeiras não vão querer ser sua testemunha. Caia na real. Caia na real. As pessoas não vão querer. Não vai. Não quer perder seu emprego. Não quer se envolver nisso. Entendeu? Acontece bastante. Teve algum caso, Verônica, que você pegou no caso de violência obstétrica aqui? O problema da violência obstétrica é a prova. É sempre a prova. Entra no mesmo tipo de discussão do erro médico, a prova. Entendi. Sendo que no erro médico clássico, você tem um indício de que houve o erro. E, às vezes, na violência obstétrica, você não tem nenhum indício, porque, às vezes, eles ficam pressionando o parto normal, esperando, aí vê que não vai acontecer, depois de não sei quantas horas, acaba fazendo o parto cirúrgico.
Então, mas às vezes não é assim. Às vezes não é só isso. Eu tô puxando um pouco mais para esse tema, porque ano passado aconteceu um caso de um primo meu, né? Infelizmente a filhinha dele veio a óbito por causa de uma situação como essa, né? A esposa dele foi para maternidade, sangrando, sentindo dor e coisa e tal. Aí, né, avaliaram, não tá no tempo, tal, volta para casa. E aí, na manhã seguinte, ela continuou sentindo dores, foi na unidade de saúde, e aí fizeram ultrassom. Até então, a criança estava com os batimentos e tal. 2 dias depois, ela voltou à maternidade com sintomas, não sentindo bem, coisa e tal, já com líquido, Hum, meu que. E simplesmente a criança tinha morrido. entendi. Eu conheço uma pessoa aqui, meu marido tá aqui do lado, que ele já teve um caso desse, um cliente que relatou uma situação dessa, bem parecida com isso. O que é que acontece? Fica esperando, né? O momento do parto, querendo induzir o parto normal, esperando o momento, mas o que é que acontece? Precisa ter uma noção até quando esperar. Até quando existe essa possibilidade de espera. Entendeu? Porque às vezes não tem mais. Não tem mais condição de esperar. E aí é o momento também em que a gestante, com o seu acompanhante, vai pressionar para que isso aconteça. Porque senão não acontece. Gente, e impressionante é porque, assim, um caso como esse acaba abalando, né, emocionalmente a família, e aí, naquele momento, eles tentam buscar meios movidos pela emoção, e aí os órgãos já distorcem a situação. É um caso bem complexo. E aí, Verônica, dentro hoje desse, trazendo esse tema, qual é a mensagem que você traz de orientação para essas mães, Para essa além, situação. para que essa situação não haja correta, além de ela ter, né, exigir o direito, que seja cumprido o direito dela de ter um acompanhante, qual seria a outra orientação que você traria para essas Então, mães? nesse caso, é bom a gestante ter sempre o pré-natal feito corretamente. Por quê? Porque em um momento desse de ação, se a gente tiver alguma urgência que judicializar, o primeiro argumento é de que ela não fez o pré-natal corretamente. Sim. Ah, o bebê morreu porque você não fez o pré-natal. É o primeiro argumento. Então, faça o seu pré-natal corretamente. Procure um médico de sua confiança. Cadastre o seu acompanhante dentro do prazo prévio para você poder chegar lá no dia e ter alguém com você. E exija seus direitos. Tipo, não tá legal, você não tá bem, já tem muitas horas esperando. Seu acompanhante é essa pessoa que vai filmar, vai fotografar, vai ver alguma coisa, vai exigir, vai conversar com um e com o outro lá dentro da maternidade para pedir que seja feito logo o parto, enfim, coisas do tipo. E não conseguindo, é importante que, vamos supor, deu entrada, voltou para casa, que tem esses documentos de que deu entrada. Ah, compareceu na unidade de saúde, tal dia, tal hora. Tem que pegar alguma declaração. A pessoa precisa pegar algo. Às vezes o meu cliente diz assim: ah, doutora, mas eu só estava passando mal, cheguei lá, tomei um remédio e vim embora Veio para embora. casa. Não me deram nenhuma receita. Eu digo: você pediu pelo menos uma declaração de que você compareceu na unidade de saúde, porque uma declaração que Já é você um esteve lá já quer dizer que você teve algum atendimento, que algum profissional te atendeu, que algum remédio você usou, mesmo que você não tenha receita nenhuma, porque se em algum momento você passar mal, sei lá, virar óbito, que Deus livre, você tem alguma coisa. Até porque dentro desse documento tem o carimbo, né? Tem o timbrado, tem o QR Code Tem o QR da unidade Code da de saúde unidade. ou do médico que te atendeu. E hoje, vamos supor, se for das unidades públicas, hoje tem uns sistemas, até nos aplicativos, tem lá o relatório de se você deu entrada, foi medicado, então isso acaba ajudando muito nesses processos. Geralmente, Anne, quando existe situações de erro, de negligência, o prontuário some. O prontuário sempre some. E aí, se você tiver pelo menos uma declaração dizendo que você compareceu naquele dia, naquele lugar, então alguma coisa vai ter que aparecer. Entendeu? Entendeu? Você falando Eu tô te dizendo, eu tô te olhando. Aconteceu isso com meu primo, e aí eu disse, primo, veja só, porque eles não estão, porque disse que não tá, não sei o que, eu digo, tá, mande para mim as fotos dos documentos que você tem aí, você recebeu alguma coisa lá? Pronto, me dê aqui. Aí tem uma informação lá que estava contraditória. Eu disse,
peguei, printei. Eu digo, ó, manda pro seu advogado isso aqui. Mostra ele pra isso aqui. Isso aqui não bate com isso aqui. Então, Tem uma rasura, no documento tem uma rasura. Eu digo, olha, tem uma rasura aqui. não, porque geralmente o prontuário some, né? Ou some total ou parcialmente. Parcial. E aí, se a pessoa tem pelo menos uma declaração dizendo que ele deu entrada naquele dia, por pior que tenha sido o atendimento, ele foi atendido por alguém. Alguém conversou com ele. E alguém deve ter dado alguma medicação. Exato. Então, no mínimo, vai aparecer isso. E aí, eu já tive um caso interessantíssimo. Eu rio, porque assim, a história de advocacia, mulher, é tanta da coisa. Porque se eu fosse te contar, escrevi um livro. Uma senhora chegou lá no escritório e disse assim: meu marido, meu então marido, ele deu entrada numa unidade de saúde, ele passou mal, deram um remédio, ele passou mal. Não, deram um remédio, ele voltou para casa. E ela achando que ele não estava com a cara boa. Ela disse assim, eu tô achando... ela disse, eu achei que ele estava com a cara estranha. Eu não sei dizer o que era, mas ele estava com o semblante estranho. Voltou para casa. Ela disse que no outro dia de manhã ele estava muito pior, vomitando sangue. Ela pegou ele, levou para o hospital na mesma unidade de saúde. Voltou. Aí eles disseram, porque rompeu não sei lá o que por dentro. Ela disse, sim, mas ele já veio aqui ontem. Ele estava como se fosse com pressão alta e outra coisa lá. Ele veio aqui ontem. Vocês deram um remédio e liberaram ele. Não foi não. Não foi não. Ele nunca veio aqui. Não, esse homem nunca veio. Enfim, nessa confusão toda, o homem morreu. E aí, quando ela chegou lá no escritório, eu disse, você tem um documento que esse homem foi no primeiro dia? Ela, tenho. Eu tenho. Ela disse que tinha, porque justamente tinha que justificar no trabalho porque que ela não foi trabalhar no dia. Ela disse, eu tenho uma declaração, dizendo que eu estava como acompanhante dele, ótimo. E no outro dia, ela disse, no outro dia, meu amor, eu tirei tanta da foto, de tudo que chegava lá para dar de remédio a ele lá vomitando no hospital. Vomitando não, né? Botando sangue para fora. Ela disse que tirou foto, que não sei o quê. Disse que chamou o povo que estava nas outras alas para ver, para pegar telefone, para ver se queriam ser testemunha dela, que estavam deixando ele lá sem dar o atendimento, não sei o quê. E eu disse, você tem isso? Ela tem. Quando a gente pediu o prontuário, tu acha que apareceu, mulher? Apareceu só quando Não, trouxe. não apareceu. Não apareceu. O prontuário não apareceu nunca. E, inclusive, a declaração do óbito foi daquele hospital e o prontuário não existe naquele hospital. Entendeu? O prontuário sumiu. Entendeu? Ou seja, é um caso comprovado, porque é só ali nas entrelinhas, de que houve sim negligência. Houve alguma coisa. Houve alguma coisa. Houve alguma coisa. E outra, a certidão de óbito dele, a declaração do óbito, saiu de dentro daquele hospital por um médico de dentro daquele hospital. Então, alguma coisa aconteceu ali. Alguma coisa aconteceu. Verônica, e sobre as mães atípicas, aquele dado que você passou. Você passou aquele dado nos bastidores e essa informação me chamou muito a atenção. Porque, na verdade, não é só levar uma informação, mas é acionar um alerta. Até para as pessoas que convivem com as mães atípicas e que lembre-se que é gerar o acolhimento. É desafiador demais para uma mãe já exercer o papel de mãe. Se for mãe solo, ainda é mais desafiador. E quando ela é mãe atípica, é que o desafio se torna ao cubo. E a Verônica trouxe uma informação nos bastidores que eu digo, cara, essa informação precisa ser passada. Então, a gente lá no escritório tem um trabalho com as mães atípicas e as crianças, porque como o nosso escritório é especializado em previdenciário, direito previdenciário e da Seguridade Social, então a gente tem uma gama de ações, de coisas que a gente faz, de trabalhos, de ações mesmo em comunidades, em associações, e que a gente faz o quê? A gente trabalha para conceder os benefícios e conceder outros tipos de coisa, carteira de passe livre, cartão de estacionamento, isenção do imposto de renda, várias coisas que a gente trabalha para que as pessoas consigam ter esses direitos, e ter uma vida menos sofrida, né? Sim. E aí, um dado que a gente percebeu lá é que a gente colheu esse dado, que o índice de suicídio entre mães atípicas é muito maior do que entre outros segmentos que cometem suicídio. Então, na época, quando eu recebi o dado, eu disse assim, mas nossa, o que é que acontece? Aí me disseram assim, olha, Verônica,
entre, vamos supor, grupos que cometem suicídio, vamos supor, militares, entre mães, entre pessoas idosas, entre adolescentes, entre pessoas com deficiência. Pronto, entre eles todos ali da pesquisa, o maior índice de suicídio é entre mães solo atípicas. E aí o que é que acontece? Por que que isso acontece? Porque elas estão desamparadas. Elas não têm para quem recorrer. Elas são aquelas mães que estão, por exemplo, com uma criança para ter que dar todo o suporte, sozinhas, sem marido, às vezes sem suporte de ninguém Sem da rede de família, apoio. sem rede de apoio, e que o poder público também ainda não dá esse apoio. Porque assim, Anne, não vamos mentir aqui, não. O que é que acontece? É pra de verdade aqui. Aqui a A gente lei não mente, tem, não. a lei, o governo, quando a gente diz o governo é em sentido amplo, tem leis que colocam o direito ao benefício previdenciário, que é o benefício assistencial para o deficiente. A gente tem leis que dá esse passe livre, o cartão de estacionamento, o direito da isenção do imposto de renda, a mãe do autista, se for funcionária pública, pode ter a jornada de trabalho reduzida, mas e a mãe comum, tipo eu e você, empreendedora, que, vamos supor, não tenha dinheiro suficiente para contratar uma babá ou uma enfermeira, que for o caso. Não vou nem falar do nosso caso. Faz o Aquela quê? mãe que realmente vive do Bolsa Família. Não, eu não vou nem falar dessa mãe, eu vou falar, sabe de quem? Daquela mãe que está empreendendo, mas ela é uma pequena empreendedora, vamos supor, ela é uma cabeleireira, uma manicure, ela faz bolo, ela faz geladinho, ela é costureira e ela tem um filho assim. E ela precisa trabalhar para sustentar a família, ela não tem uma rede de apoio, vamos supor, e o poder público não tem creches para essas crianças, não tem escola suficiente para essas crianças, embora a lei diga que a criança autista, está lá na lei do autismo, dizendo que a criança autista tem direito prioritário na matrícula e que a unidade escolar não pode negar o direito de matrícula. Mas simplesmente quando ela chega lá, Anne, as vagas acabaram. Todas as vezes as vagas acabaram. Meu Deus. Em todas elas, em todas as unidades de escola, as Não vagas tem. acabaram. Ou tem vagas, mas não tem o professor, O que é o profissional. monitor, que também está na lei dizendo que essa criança ou adolescente tem o direito do monitor, do professor, que é o que vai dar o acompanhamento dentro da necessidade dele. Então, vamos supor, se uma criança tem dificuldade de fala ou de escrita, ele teria um monitor para ajudar ele nas necessidades específicas. Sim. Às vezes não existe esse monitor. Ou, o pior, vou ainda dizer mais. Às vezes é uma criança ainda pequena que não frequenta escola. Ela é uma criança, vamos supor, de creche. A mãe precisa deixar essa criança com alguém para poder ir trabalhar. Ela não consegue a vaga na creche. Já é difícil uma vaga de creche para uma criança não atípica, imagine atípica. Então, assim, nós estamos falando de uma realidade que mães que precisam trabalhar, que, por exemplo, têm um emprego de 8 às 12, de 2 às 6, elas precisam cumprir um horário, uma carga horária, uma quantidade de horas semanais de trabalho, e elas não conseguem uma creche para deixar a criança. É disso que a gente está falando. E não é um caso isolado, né, Verônica? Se a gente for olhar em todo o Brasil, as mães vivem esse dilema. Não, falo mais. E os remédios que não tem? Por quê? Porque também está lá na lei dizendo que as crianças, esse tipo de criança que é considerado deficiente, esse tipo de criança não. Essa pessoa considerada deficiente, que está na lei, no Estatuto da Pessoa com Deficiência, e autismo é considerado deficiência por lei, também tem direito a receber a medicação e os tratamentos complementares Sim, que ele sim, precisa. que Então, eles vamos supor, precisam. a fisioterapia, fono, áudio, psicologia, ou psicopedagogo, ou terapia ocupacional, o que for de acordo com o caso. E aí também está lá na lei da pessoa, no Estatuto da Pessoa com Deficiência, dizendo que essa pessoa, criança ou adolescente ou adulto ou idoso, tem o direito a isso aí. Consegue, amiga?
Meu Deus. Vamos falar disso. Por quê? Porque eu tenho clientes lá que são mães atípicas, que estão há 6 meses esperando uma consulta com um psicólogo. Que ela me disse assim: olha, doutora, ele vai para o psicólogo só 2 vezes por ano. Gente, a gente tá falando de psicólogo, viu? A gente não tá falando, não tá Não, falando nem não- no neuro. Não estou falando do neuro. Ela disse, uma esteve ontem no meu escritório, ela disse assim, ó, ele só vai 2 vezes por ano pro psicólogo, porque você veja, 6 meses para liberar um, né? Meu Deus. Eu vou dizer que essa mulher tá mentindo, não, porque É uma quando realidade. eu digo assim, cada vez que você for, eu quero que você pegue um documento dizendo que houve o comparecimento da criança para eu provar na justiça que essa criança ainda está em tratamento. Ela diga, doutora, só daqui a 6 meses agora. E é mentira, não. E aí é onde entra, né, Verônica? A qualidade de vida, não só da criança, mas dessa mãe. Essa família, essa Essa mãe. família, ela- Porque assim, essa mãe, às vezes ela tem outros filhos. Sim. Que às vezes são atípicos e às vezes não. E como fica isso É. tudo, esse enredo familiar todo? E é como diz. Tem um caso de uma entrevistada que, por sinal, quando veio fazer a entrevista, ela teve uma ocorrência em casa, não tinha com quem deixar e trouxe as crianças para gravar o programa. Ela Sim. cogitou até não vir, cancelar, mas acabou trazendo. E ela ficou muito emocionada pelo fato dela poder cumprir essa agenda com as crianças aqui no estúdio Uhum. e ter sido acolhida. Porque ela disse, Anne, porque teve uma pergunta que eu fiz a ela, né? Qual era o maior desafio? Porque, no caso, ela é uma artesã. E eu perguntei qual é o maior desafio, né, no caso das profissionais, das empreendedoras no artesanato. E ela disse, um deles é ser mulher. E o outro é ser mãe atípica. Porque às vezes, eu não tenho oportunidade de participar de um local com isso se eu tiver que levar meus filhos. Então, é aí onde entra o nosso papel aqui, trazer para a sociedade essas informações, esse convite para o acolhimento. Chamar a atenção do poder público para essas demandas, porque imagina só, uma mãe que precisa trabalhar, como eu falei logo no início, ela já é desafiador ela ser mãe e provedora da sua família, né? Aí ela, além de ser mãe, provedora da família, mãe solo e no terreiro de apoio, não tem um poder público que vá atender a necessidade. Aí é mãe atípica. Então, cara, aí você falou agora de um outro ponto que realmente é algo também que acaba trazendo realmente o porquê desse índice de suicídio. Sim. Porque imagina só, ela tá sob essa pressão emocional e psicológica de diversos pontos. Aí ela tem outros filhos que não são atípicos e que exigem dela atenção, mas ela tem que dar atenção maior para aquela criança atípica. Aí já não cabe a pressão que está em volta, vem a autocobrança, a autopressão dela mesma. E aí é onde chega nesse ponto. ponto. Não, e uma coisa que às vezes eu escuto de fora, não das mães. Ah, mas você recebe o Bolsa Família. Sim, mas só entre nós. Dá para sustentar o menino com isso aí? Então, A última entrevistada falou sobre isso. dá? Não dá. A última entrevistada Aí falou tem gente sobre que diz isso. assim, ela não trabalha porque ela já recebe o bolso, ela não tem interesse de trabalhar. Não, meu amor, ela não trabalha é porque ela não tem com quem deixar essa criança. Porque eu tenho certeza que se ela tivesse com quem deixar essa criança, ela ia ter assim, uma carga mais leve, porque ela sabia que todos os dias ia ter, vamos supor, uma creche ou um hotelzinho, sei lá, para poder deixar essa criança, para procurar um emprego de 8 às 12 e das 14 às 18. Ou ela ia poder ter tempo para fazer os bolos, os cabelos, os geladinhos, as unhas, o que fosse, costureira, para aumentar a renda dela e da família. Você acha que uma mãe não tem interesse de ter dinheiro para melhorar a condição de vida da sua família? Se ela souber, vamos supor, que se ela aprender a fazer costura, vamos supor, ela coloca mais R$ 1.000 dentro de casa. R$ 1.000 é uma diferença considerável dentro de uma feira. Com certeza. Dentro de uma família que, tipo, não é rica. E nós estamos falando de grande parte da população. Grande parte da população não é rica. A grande parte da população precisa trabalhar para sobreviver. Verdade. Precisa trabalhar de alguma forma.
tirar dinheiro de algum canto. Nem que ela esteja ali comprando a roupa de R$ 10 e vendendo de 20, de porta em porta, mas ela está Tá fazendo fazendo alguma negócio. coisa, sim. E isso é dinheiro que ela precisa para sustentar Pra o filho dentro de sustentar. casa. E principalmente uma manhã típica, né? Porque como tem diversas demandas, alimentação, medicação, Às vezes fralda. fraldas, enfim, diversos fatores que necessita ter um custo maior. E outra situação interessante, as mães ricas me procuram, todas elas me procuram. As pobres me procuram porque querem um benefício assistencial para o menino, porque não vamos ser hipócrita, não. Dinheiro é necessário para sustentar a criança. Claro, claro. Entendeu? Não Dinheiro é tem necessário. como Não dizer vai que cair do que céu. não tem como Então, dizer que pronto, não as é pobres necessário. querem um benefício. Tudo bem. E as ricas dizem, o plano de saúde não quer pagar as terapias do menino. Menina, eu também tive acesso a essa informação, Ela teve uma, Verônica. eu conheço umas que são muito ricas, mas muito mesmo. E elas disseram assim, Verônica, eu tô pagando assim, R$ 3.000 de plano de saúde para este menino. 3.000 para este menino. E o plano veio me dizer que ele só tem direito a não sei quantas, vamos supor, 12 psicólogos, 12 fisioterapias, 12 fono e 12 terapia ocupacional. E 12 outra coisa lá que ela me falou. Que é como se fosse assim, 12 de cada. Sim. Ela disse, 12, Verônica, não dá para nada, porque este menino vai para o psicólogo uma vez por semana, vai para a fisioterapia uma vez por semana, ele vai para o fono uma vez por semana. Ou Se seja, seria uma por mês. eles querem uma por mês. Ela disse, eu estou pagando não sei quanto no plano, quando eu peço para autorização. liberação do procedimento, eles não querem liberar. E aí também é um problema. Por quê? Porque não são só as mães pobres que sofrem. As ricas vão dizer, estou pagando o plano E não estou tendo e não estou assistência tendo também. assistência. Porque várias me dizem assim, pode me cobrar o dinheiro que for. Se você der a terapia do menino, eu pago. E não estão tendo. Olha só. E aí várias reclamações na Agência Nacional de Saúde, no plano de saúde, ações judiciais para os planos serem obrigados a pagar as terapias ou disponibilizar uma quantidade maior, que não seja 12, não, que não seja 4 por mês, mas pelo menos que seja pelo menos 2 por mês. Entendeu? Ou seja, Verônica, esse dado mostra que não é só as pessoas de baixa renda que sofrem esses desafios. Tem um dado importante na lei da pessoa com deficiência e na lei da pessoa autista, no Estatuto da Pessoa com Deficiência e na lei da pessoa autista, tem um dado interessante, que o plano de saúde não pode recusar a cobertura e nem a manutenção do plano para a pessoa. Olha Você entendeu só. o que é que isso significa? Eu fiz uma palestra um dia desse em que várias mães me disseram que o plano estava recusando a manutenção do contrato quando chegava aquele período automático de renovação de 1 ano. Por causa da demanda. Exatamente. Por causa da demanda. Por quê? Porque, na verdade, elas me falaram assim, olha, eu estou pagando o plano, então, assim, o plano é descontado em folha de pagamento, não tem nem como não pagar. Sim. E quando chegou no 1 ano, que No quando período faz de renovação... eles me mandaram uma carta dizendo que não tem interesse em manter o contrato comigo. Eu fui atrás deles, eles me disseram, porque existe uma coisa chamada sinistralidade, que é a quantidade de demandas que uma pessoa pede dentro de um certo período e que eles têm uma média para aquilo ali que eles entendem como normal dentro da faixa etária da pessoa. Sim, sim. Então, vamos supor, uma pessoa de 20 anos, ele imagina que vai demandar tanto, pessoa de 40 anos, tanto, Sim. uma pessoa de 70 anos. É tanto que quando é idoso ou criança, o valor é diferente. Um pouquinho mais alto. Então, em cima desse cálculo. E aí ela disse, olha, eles me falaram que em cima do cálculo da sinistralidade, meu menino é um plano inviável economicamente, que eles não querem, não. Eu digo que maravilha, deram isso por escrito. Ela não deram, mas deram essa carta dizendo que não me querem mais e ainda mandaram esse e-mail dizendo que estão negando tudo de agora para frente. Gente do céu. Ai, Verônica, eu já recebi aqui a informação da minha equipe que eu já tô no meu limite de horário. Esse assunto rendeu e vai ser papo para um próximo programa, porque assim, é muito importante que essas informações cheguem nas pessoas. Sim. Inclusive, essa informação de que não é só
a família de baixa renda que enfrenta esses desafios. Porque existe esse julgamento coletivo, Sim. né? De que só quem enfrenta é quem tem uma renda per capita inferior. E tá vendo aqui que não é. Tem pessoas que pagam plano de saúde, uma fortuna, e que, infelizmente, têm os seus direitos negados. Mas que isso pode ser revisto, eu acredito Pode. que sim. Então, o que acontece é a pessoa ficar. Tem uma frase que eu digo nas palestras, né? Abra o olho. Abra o olho. Fique atento. Colete provas. Não deixe passarem por cima do seu direito. Não deixe. Perfeito. Porque senão. Ó, gente, Verônica vai voltar. Prometo pra vocês, inclusive, logo logo o CoutoCast ele vai vir por temporadas. Então, nas temporadas vai ser uma temporada só com um convidado específico pra gente falar de diversos temas aonde esse convidado vai estar transitando. Então, assim, aguarde, não perca, porque a partir de julho o CoutoCast ele vai vir com uma nova estrutura por temporada. Então, a Verônica já vai vir nesse projeto e a gente vai poder falar em 4 semanas consecutivas de assuntos diversos, inclusive falando sobre o direito. E claro, né, eu não podia deixar aqui, gente, de passar para vocês aqui algumas coisas. Olha só o que a GS Distribuidora mandou para mim essa semana. Tá vendo o batom? Fazendo jus com a logo? Eu amei, gente. Eu não podia deixar de passar para vocês. Olha que fofura, Verônica. Que coisa mais linda. Não, eu amei esse batom. Olha pro meu copo. O batom não transfere. Eu amei, gente, esse kit. Olha só. A máscara de cílios, o batom que faz jus aqui à nossa marca. E, Verônica, prova essa fragrância. Eu fiquei encantada. Ai, meu pai, o problema é gostar. Então, Ótimo. não, aí eles já não gostam de me tentar. Aí mandaram esse lançamento também. São todos para esse Dia das Mães, né? É. São lindos. E aí, repara só. Quando me mandaram essa embalagem, eu disse, gente, é sério, vai ficar a marca do CoutoCast. Vai ficar a marca do CoutoCast. Porque eu já tenho o chá, né, que vocês já sabem, que eu tô viciada. Verônica, olha que luxo essa fragrância. Agora aqui. Ai, meu pai, o perigo é gostar. O perigo é gostar. Então, Perfeita. mulher, então, mas nós temos que gostar. Nós temos que gostar porque nós merecemos, nós trabalhamos. Nós temos que inspirar as meninas a também a se mimar de vez em quando. Então, eu quero agradecer aqui a GS Distribuidora pelos mimos, tá? Tem outros aqui, mas no próximo programa eu falo para vocês. Vocês que quiserem adquirir os produtos Rinodê, é só entrar em contato. O número que vai estar aí passando na tela. A GS também passou uma outra informação essa semana que eu amei. Como nós falamos sobre empreendedorismo, a GS também está desenvolvendo, através do seu processo de consultoria, oferecendo oportunidades para você que quer empreender com a marca, tá? Tô tendo problema aqui, vou deixar para lá. Que quer empreender com a marca. Então, se você deseja também empreender através da venda direta com os produtos, entre em contato com o número que vai estar aí na tela, tá? E faça o seu cadastro. Me passaram as informações, que eu não vou passar aqui, você vai ter que entrar em contato com o pessoal da GS, que eu digo uma coisa para você, vale a pena, viu? Dá para poder essas mães que tá precisando Pronto. aí melhorar a renda E ajudar a família. e ajudar a família. Verônica, quero mais uma vez agradecer. Está convidada para a temporada. Obrigada. E a gente vai estar convidada para um próximo episódio, porque a gente precisa dar continuidade a esse programa. Quero agradecer aqui a todos vocês que estiveram conosco até agora. Agradecer a toda a minha equipe. E, não esquece, assine o nosso canal. Deixa aí o seu like. E, manda para toda a mulherada, porque elas precisam ter acesso às informações. E, claro, segue lá o nosso perfil também no Instagram. Verônica, as suas considerações finais. Obrigada, Anne. Maravilhoso o seu programa. Obrigada pela oportunidade. Um abraço para essas mães, essas mulheres maravilhosas que estão agora observando o nosso bate-papo. E me sigam lá no Instagram, Verônica Andrade Advocacia, tudo junto, sem acento. E fique sempre informado dos seus direitos. Podem mandar mensagem pra gente lá no Instagram, também no nosso direct, a gente conversa.
podem marcar para ir lá no escritório beber um cafezinho comigo. Oi, E a gente cafezinho. conversar, tirar as dúvidas de vocês. E, Anne, ótimo, você também está convidada para ir beber um cafezinho comigo. Já, quem sabe, quem me conhece sabe que eu amo um cafezinho, já tá aceito o convite. Meu amor, muito obrigada mais uma vez, que Deus abençoe. Obrigada aí na missão da gatinha. Na missão da gata. Eu ainda vou terminar, vou ver lá como é que ficou, gente, que ficou o pessoal lá tentando lá tentar pegar a gatinha do carro. Gente, mais uma vez, muito obrigado, que Deus abençoe e aguarde o próximo episódio do podcast. Tchau, tchau. Sou a Nicole, a menina da quinta série. Nem nos meus mais belos sonhos eu imaginei que a minha vida tomaria este rumo. E hoje eu estou aqui para contar a minha história de superação, de fé e de coragem. Coragem essa que eu nem sabia que existia. E o mais incrível é que eu ainda apenas estou no começo do meu caminho. Como uma boa nordestina, eu cresci desde cedo, sabendo o significado da palavra responsabilidade. Minha infância foi uma infância dura, falta de recursos, abandono familiar e a necessidade de abandonar a escola ainda na quinta série. Foram muitos desafios, muitos deles pareciam impossíveis de vencer. Mas sabe o que eu aprendi? Quando a gente recusa o aconchego da desculpa e acolhe a determinação, você descobre uma força que nem sabia que existia. E aquilo que parecia ser a minha maior fraqueza se tornou o meu maior poder. Deus, o Criador de tudo, sempre esteve ao meu lado, me guiando em cada passo. Ele foi meu porto seguro quando tudo parecia perdido. Foi minha fonte de força e de coragem. E hoje, aquela menina se tornou empreendedora de sucesso, dona de sua força e de sua coragem. Porque agora eu compreendi que ninguém mais define os meus limites. E agora eu sei que consigo superar qualquer desafio, qualquer barreira. E você, o que tem impedido sua caminhada? Lembre-se que a sua maior fraqueza pode se tornar o seu maior poder. Se eu conseguir, você também consegue.